Olá, muito bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco, graças ao Senhor mais um dia, na presença do Senhor aqui com vocês, através do canal O Reino em Pauta. Muito bom dia, que Deus abençoe você, sua família, glória a Deus por mais um dia, mais uma reflexão. Queridos, nós estamos fazendo uma série escatológica sobre o tema: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Quem é digno? Apocalipse capítulo 6, nós vamos ler os versículos 3 e 4. Trata-se do segundo selo. Diz assim: quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Vermelho aqui simboliza derramamento de sangue. Portanto, o cavalo vermelho é um símbolo do furor da guerra, que é inteiramente um derramamento de sangue. Tirar a paz da terra, se matar uns aos outros, foi-lhe dada uma espada. Tudo isso indica claramente a guerra. Desde a ascensão de Cristo, a pregação do Evangelho foi seguida pela guerra. Em primeiro ponto, queridos, nós vamos analisar o primeiro aspecto da guerra. É uma grande verdade que nós já falamos na reflexão anterior, que o cavaleiro do cavalo branco é a pregação do Evangelho. Então segue, a partir da abertura do primeiro selo, a pregação do Evangelho. Cristo, após ser crucificado e ascender aos céus, inicia a etapa, irmãos, da graça, né? A pregação do Evangelho, e o Senhor Jesus, então, ministrou esta pregação poderosa do Evangelho. Primeira parte do segundo selo, eu quero falar que é real. Quando você encontra Jesus na sua vida, começa, irmãos, uma guerra. Sabe a guerra da religião? Sabe aqueles da sua família que não concorda, que é contra os evangélicos, os crentes, né? Devido às muitas situações que se vêem por aí, dos falsos evangélicos, né? Os falsos crentes, então surge uma guerra familiar. E essa é uma verdade, eu sou testemunha disso quando eu me converti, houve uma guerra familiar. Meu pai não aceitava que fôssemos convertidos. E então, acontece muitas vezes nas famílias. Existem maridos que ficam bravos com as esposas por se converter, não aceitam que as suas esposas decidam, batizem, tomem uma posição. Enfim, é uma guerra familiar, né? E é também uma guerra, irmão, social. É uma guerra social, né? A Bíblia diz que existe uma grande nuvem de testemunha que observa as nossas vidas. A Bíblia diz também que a criatura geme para que haja manifestação dos filhos de Deus. Então existe um cenário de guerra montado a partir do momento que você encontra o Evangelho. A partir do momento, irmãos, que rompe essa barreira na sua vida e você tem um encontro com Deus, então acontece uma guerra. Essa é a primeira parte da guerra, né? A guerra externa que nós chamamos. É a guerra familiar, a guerra social, também a guerra econômica, né? Quantas pessoas dizem assim: depois que eu encontrei Jesus, eu comecei a ter uma luta que eu não tinha antes, tal. Claro, é óbvio, porque você foi tirado de um reino e colocado em outro reino. A Bíblia diz que este mundo tem um reino, o reino do mundo, o reino do mal, o reino das trevas. Então, quando o reino da luz, que é Cristo, seu rei, ele retira você de lá, existe um revido deste outro reino. Não é verdade? Então, é compreensível que haja essa guerra externa. Mas eu quero também colocar aqui, irmãos, a questão da guerra interior. Porque o cavalo vermelho significa, é símbolo de guerra. A Bíblia diz que foi-lhe dada autoridade para matar e tal, e não sei o quê. Então, e essa guerra era feita pela espada. O que significa a espada? A espada, irmãos, é a palavra. O Evangelho tem palavra. O Evangelho tem espada. O Evangelho é poderoso. Onde ele chega, ele vai ministrando. Ele vai cortando arestas, ele vai trabalhando, né? Então, a partir do momento da ação poderosa do Evangelho, irmãos, inicia uma guerra interior. Uma inversão de valores. Não é uma doutrina humana que é implantada. É uma inversão de valores orgânica.
É Deus trabalhando no interior do homem e mudando os seus valores. E essa mudança de valores, queridos, é uma guerra tremenda. Porque o próprio Paulo, apóstolo Paulo, ele diz sobre essa guerra e ele fala: miserável homem que sou, porque aquilo que eu quero fazer eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, estou sempre fazendo. Paulo entendeu que dentro dele havia uma guerra espiritual, né? E essa guerra só acontece a partir da decisão, a partir da chamada, a partir da ação predominante, governante do Evangelho. O Evangelho, queridos, é poderoso ao ponto de entrar em uma pessoa e trabalhar o seu interior de forma tremenda. Ele decide a nossa vida interior. O Evangelho rompe com todo o mal que está dentro de nós. Ele muda todo o nosso ser. Esta é a ação gloriosa do Evangelho. Então, essa guerra, irmãos, no seu segundo aspecto que eu estou falando, tem que estar dentro de nós, né? É a guerra da carne contra o espírito. É a guerra, irmãos, do eu, do meu ego contra a visão do espírito. Todos nós temos um ego, todos nós temos uma mente, todos nós temos vontade, temos emoção. Então tudo isso faz um trabalho, uma guerra no nosso interior. E Deus, ele levanta a cada dia um homem ou uma mulher para entender, compreender a largura, a altura e profundidade de tal coisa. Por isso, neste momento, você pode entender no espírito o que Deus está falando para você. Deus está querendo algo na tua vida. Deus está querendo ministrar algo diferente, sabe? O poder do Evangelho, ele quer te transformar, ele quer mudar, ele quer fazer algo glorioso, abrir uma porta, né? Então, o segundo selo, aconteceu isso, amados irmãos. O cavaleiro do cavalo vermelho, ele produziu a guerra. Desde que o Evangelho de Cristo foi pregado, irmãos, uma guerra se segue, né? Toda hora que a palavra é pregada, segue uma guerra. Segue uma guerra na mente. A consciência é uma luz que está no espírito. E essa luz, querida, ela se acende. Ela se acende e trava uma batalha contra a nossa alma, que é a nossa mente, vontade e emoção. É onde que a escuridão quer atuar. É onde que a dúvida quer atuar, a incredulidade, né? O poder humano, é onde que a visão humana quer atuar. E nós então precisamos o quê, irmãos? É entender que esses selos, esses 4 primeiros selos já foram abertos com uma visão, amados, de ministrar a nossa vida, de preparar a nossa vida para aquilo que há de vir. Como eu disse na primeira reflexão, eu creio, os 3 últimos selos ainda vão acontecer. E eu vou chegar lá e vou falar a vocês. Mas é necessário entender que os 4 primeiros selos foram abertos. Esses 4 primeiros selos relacionam a ação poderosa governante do Evangelho. O Evangelho que tem sido pregado. O Evangelho que você tem ouvido. O Evangelho que a sua família tem ouvido. Não é algo, amados irmãos, difícil de entender, não. O Evangelho é simples. O Evangelho tem a sua constituição, é divina. O seu conteúdo é divino. O seu conteúdo é ungido e ele traz uma palavra de vida ao nosso interior, né? Então, meus amados e queridos irmãos, na abertura de todos os selos houve um canto de vitória, porque Deus estava aqui desenrolando o rolo através do seu Filho Jesus Cristo. E agora, eu e você vivemos então esta guerra que precisamos vencer. Paulo disse: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Então, a partir do momento que o Evangelho atuou na sua vida, você agora é levado a pensar nas coisas celestiais. Porque as coisas da terra, agora, nós entendemos que elas são passageiras. Acontece, nós vivemos na terra, mas elas são passageiras. E a partir desse momento que passar, eu e você então teremos uma nova dimensão de vida. E simplesmente viremos e viveremos, irmãos, esta nova dimensão. Porque na nova dimensão de vida tem a ação governante do Evangelho. O Evangelho, ele é constitutivo.
Ele constitui as pessoas de forma orgânica. Ao ouvir a palavra, você obtém fé. E a fé remove montanhas, arrancando todas as montanhas que tem dentro de você. Montanhas de incredulidade, montanhas de tudo o que não provém de Deus. O Evangelho faz questão de fazer uma varredura e levar você a entender, compreender as coisas espirituais. E as coisas espirituais, elas são discernidas no espírito, não na carne, não na alma. Por isso, essa grande guerra. Mas, graças ao Senhor, irmãos, que o Evangelho, ele não só provoca essa guerra, como ele cura as feridas da guerra. Porque toda guerra muitas vezes causa uma ferida, né? E ele cura a ferida da guerra. Porque no Evangelho tem bálsamo, no Evangelho tem vida, no Evangelho tem paz, no Evangelho tem boas novas, tem revelações, e essas revelações são extremamente poderosas, ok? Vamos orar neste momento e pedir a bênção do Senhor. Pai, obrigado pelo Espírito da realidade que atua em nossas vidas. Pai, venha ministrar a cada coração nesta manhã, tocar sobre cada um e operar abundantemente. Deus eterno, nós pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu espero que você esteja seguindo esta série para poder entender cada selo, e eu sei que nós concluiremos e você vai ser muito abençoado. Um grande abraço, um beijo no seu coração e até amanhã.